A minha Bíblia está por título: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Todos encontraram? Amém? Podemos ler? Aleluia. Evangelho de João, capítulo 3, verso 1. Vamos aproveitar a hora que nos resta, irmão, a hora que está indo embora. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Sente, por gentileza. Louve a Jesus. Aleluia. Irmãos, é muito conhecido esta palavra, mas é muito rica em revelações espirituais e também conhecimento para nós. Antes de falar acerca desse homem, eu gostaria de falar um pouquinho só, para entrar na vida dele, a sua biografia, o nome de seu pai, né? Seu pai era um sacerdote, o nome de Goim, que significa pardal do deserto. Todo judeu, o seu nome, o nome dado no povo judeu, tinha um significado, falava acerca de caráter, da sua personalidade. Então aqui nós vamos aprender pelo significado do pai de Nicodemos, que ele era um mestre, ele era um sacerdote, mas também como sacerdote, pelo título do seu nome, o significado do seu nome, ele era simples, humilde, né? E Nicodemos, ele vai ser o oposto um pouco do seu pai, porque Nicodemos, ele vai dar continuidade, sim, no sacerdócio. Nicodemos, que foi um dos alunos que estudou com Gamaliel, Nicodemos, que era respeitado por seu mestre, né, em toda a Judéia, em toda a Jerusalém, em toda a nação da época, era respeitado. Além de ser um sacerdote, um mestre nas letras do conhecimento, na Torá, na interpretação dos mandamentos sagrados, Nicodemos também, ele tinha também um legado. Ele era um doutor. Muitos pensam que doutor era somente por ele ter o conhecimento de ser um fariseu. Mas ele também era formado em leis. Então Nicodemos era muito importante. Nicodemos, nós vamos ver a importância dele, que somente João vai escrever e falar acerca de Nicodemos. Nós vamos encontrar no Evangelho de João, no capítulo de número 7, nós vamos encontrar no Evangelho de João, no capítulo de número 19, né? E no capítulo 3, onde nós lemos João falando acerca desse homem. Nicodemos, ele era um homem importante, sacerdote, e por ser um homem que resplandecia fisicamente, exteriormente, a glória de Deus pela sua vestimenta, pelo seu conhecimento, pela sua postura, pelo o seu testemunho, o seu caráter. Por onde ele passava, o povo respeitava, o povo reverenciava como homem de Deus. Nicodemos, que
em toda essa riqueza, ele tinha algo na sua vida que, ao observar, ao ouvir falar de Jesus, um simples mestre, um simples rabi, que era diferente dele. Nicodemos, por ser mestre de alunos, de uma sinagoga onde ele ensinava, dava os seus ensinamentos, compartilhava do que ele tinha. Ele ouve falar de um mestre, um simples mestre. E só complementando desse simples mestre, para que você possa entender com mais perfeição, quando Jesus, uma vez, vai se encontrar, ou um jovem se encontra com Jesus, ele chama Jesus de bom mestre. E Jesus vai dizer, bom somente é Deus, é meu Pai, somente Ele é bom. Por quê? Porque naquela época, o mestre era bom. Se ele tivesse a sua escola, os seus alunos, aí ele era um bom mestre, porque ele tinha discípulos para ensinar. Jesus, ele tinha os seus discípulos, mas ele não tinha uma sinagoga, ele não tinha, né, uma escola autenticadamente para ensinar. Ele vai dizer, somente ele é bom, somente meu Pai é mestre dos mestres, somente ele é bom, eu sou um simples mestre. Então Nicodemos, por ter não somente a fama e resplandecer em testemunhas, suas vestimentas, o seu caráter, o seu conhecimento, a glória de Deus, ele ouve falar desse simples mestre, que ele era diferente dos demais. Esse mestre expulsava demônios, curava enfermos e não habitava com pessoas, né, que o reprovavam, pessoas de um patamar, de um alto nível em conhecimento, na vida, na área social, financeira. Ele somente habitava com os humildes, estava lá no meio dos leprosos, dos rejeitados. Então, isso tudo vai chamar a atenção de Nicodemos. É tão tal que no capítulo 19, verso 39, desse mesmo capítulo, nós vamos ver um debate de Jesus e os fariseus. Né? E os fariseus vão descer a lei em Jesus, e não somente em Jesus, mas também naqueles que não obedeciam. E no capítulo 19, verso 39, Nicodemos, ele toma a palavra e ele vai dizer, a nossa lei também não permite nós julgar antes de conhecer alguém. Então nós vamos aí ver esse mesmo Nicodemos não só testemunhando ou tentando dar algo ou mostrar algo para os demais colegas fariseus, como ele era, que Jesus era diferente. Algo chamava a sua atenção. E o importante é que quando Nicodemos foi ter com Jesus, o escritor vai dizer que ele foi à noite. Especificamente, à noite ele foi se encontrar com Jesus. Ao meditar esse texto, em detalhar, analisar ele, eu vejo que há um debate aqui entre dois mestres. O mestre alto nível pela sociedade e o mestre simples, abrigado e bem amado e confortado pelos rejeitados, humildes. Porque quando ele vai ter com Jesus, eu consigo ver, e eu quero passar isso para os demais irmãos da igreja que aqui está, que ele vai questionar Jesus. Há um debate, né, acerca de conhecimento, acerca, né, do reino, acerca do que ele tinha. E eu vou mais profundo aqui. Nicodemos era um grande homem. Nicodemos tinha muitas propriedades. A sua biografia, o Talmud vai dizer que Nicodemos ele tinha ali próximo ao Getsêmanis fábricas de azeite de oliva. Nós vamos testemunhar isso no capítulo 19 a seguir, nós vamos ver 19 e 39
vestígio dessas revelações, que o próprio João ele vai dizer mais na frente que se fosse escrever todas as demais coisas de Jesus ou acerca de Jesus, não caberia neste livro. Então Nicodemos, além dele ter, né, o conhecimento e o respeito, ter alunos, ter um nome, Nicodemos ele também tinha questões, era bem socialmente, era bem financeiramente. Ele não tinha por que se reclamar de nada. Mas ele tinha algo dentro dele que está no corações de muitos, tanto dentro da igreja, quanto de lá fora, quanto dentro de pessoas ricas, bem social, financeira, como pessoas humildes. Nicodemos, ele tinha algo dentro dele, aleluia, que o que ele tinha não vai escolher. O que ele tinha dentro dele não vai escolher em nosso tempo, em nosso mundo, onde nós vivemos ou peregrinamos. Ele tinha uma opressão, ele tinha uma sede, ele tinha dúvidas. Nicodemos, algo incomodava no seu interior, porque ele tinha tudo, mas ele não tinha uma paz interior. Ele não tinha a luz do Redentor. Ele não tinha um manancial de águas vivas dentro dele. E é isso que vai levar ele até Jesus. É isso que vai chamar ele até Jesus. O seu primeiro encontro com o Mestre, Jesus Cristo. Vejamos o poder que tem o anunciar, o evangelizar, a proclamação do Evangelho, a pregação do Evangelho. A palavra de Deus, ela está em prioridade em todo o reino do Senhor. Paulo vai dizer que é assim, eu sou o devedor, porque agora o que foi entregue a mim, o que foi revelado a mim, eu sou o devedor tanto a ricos como a pobres, a sábios como a ignorantes. E a pergunta para nós é, você tem compartilhado? Nós temos compartilhado o que recebemos gratuitamente de Deus para os demais? Temos isso? É a pergunta que nós vamos responder para o nosso próprio Deus ou para o próprio Espírito Santo. Nicodemos, quando ele vai ter com Jesus, por intermédio de ouvir falar de Jesus. Irmãos, o que Nicodemos tinha, como eu disse há minutos antes, tinha acontecido e estará acontecendo. Porque Nicodemos, ele representava uma santidade exterior. Nicodemos, ele representava a todo o público uma paz, uma segurança, um conforto espiritual. Exteriormente, mas ele não tinha dentro dele. Quantos hoje frequenta a igreja, ouve a palavra, entra de uma maneira, sai da mesma maneira? Quantos hoje frequenta a igreja, cultua conosco, quando entra na igreja sente o gozo, a paz, porque o Espírito Santo ele está operando, ele fala, ele exorta, ele aviva, mas quando sai da porta da casa de oração, quando chega na sua casa ou no seu ambiente, ele vai encontrar, porque vai de encontro a ele, está dentro dele, a tristeza, a amargura, a solidão espiritual, um vazio que nada pode substituir ou preencher. Outros procuram os vícios, nas drogas, nas químicas, outros procuram nos prostíbulos, outros procuram essa paz em todos os lugares, nos bailes da vida
as festividades que o mundo a entrega e não encontra? Quantos, e agora, eu vou pegar um pouquinho pesado, não eu, mas a palavra vai falar agora, porque muitos, até membros de ceia, muitos crentes, membros da igreja, representam esta santidade exterior. Quantos homens, mulheres, por fora, ao sair no seu bairro, ao sair para a igreja, representa o seu exterior uma paz, uma vida eficaz, uma vida saudável, mas dentro dele vazio, uma solidão, ou até mesmo dentro da sua casa, uma discussão com seu esposo, com a sua esposa, palavrões. E quando sai, é como Nicodemos. Eu tenho que representar, eu tenho que ter o meu caráter, tenho que testemunhar esse caráter. E por isso, irmãos, vem a pergunta que ela não quer calar. O porquê de muitas pessoas. Eu vi um caso esses dias, uma irmã do nosso ministério se suicidou após um culto, jovem. Após o culto, chega na sua casa, ela se suicida. É do nosso ministério. Por que isso acontece? É muitas perguntas. Quantos de nós nos representamos tão bonito por fora? Quantos de nós, não só como Nicodemos, mas os demais fariseus, conhecemos, entendemos, temos o conhecimento da Bíblia Sagrada, mas não conseguimos obedecê-la, não conseguimos colocá-la em prática. Quantos de nós, irmãos? Permita, mas eu não estou julgando, quem sou eu para julgar? Mas a palavra de Deus, ela fala conosco. E talvez aqui não tenha pessoas dessa maneira, né? Bonito por fora ou vazio por dentro, não falo espiritualmente, mas um vazio que precisa receber o renovo do Espírito Santo. Mas eu quero dizer aqui nessa mensagem que isso tem acontecido no nosso tempo. Pessoas que são como Nicodemos, religiosos demais, uma santidade imaculada. E quando olha para o próximo, julga pelo um corte de cabelo, pela uma tintura no cabelo, pelo esmalte na unha. Julga porque ele resplandece a santidade, mas não conhece, não sabe a intimidade de cada um que tem com Deus. Não sabe o particular que cada um tem com o Senhor. Não conhece a vida e começa a julgar. Ou começa, né, a doutrina que ele tem, ele começa a querer obrigar, ou querer passar, e o outro tem que obedecer, senão é rebelde, se não obedecer, se não praticar, estar se rebelando contra Deus. Eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela vai dizer, e um profeta diz, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Nicodemos era essa pessoa, uma oratória excelente, uma pregação inefável, mas a sua visão ótica era deste nível. Irmão, nós vivemos isso. Nós somos julgados por o nosso vestir, somos julgados pela maneira que penteamos o nosso cabelo, cortamos, que vivemos, pela maneira que trabalhamos, que andamos, nos comportamos, até mesmo da maneira que sentamos. Eu quero te dizer que isso não é doutrina de Deus. Isso não é doutrina da Bíblia Sagrada. Quero te dizer que isso não é prova de amor, né? Eu me encontro com pessoas que vão dizer, irmãos, mas a prova de amor é essa. O próprio Jesus disse, repreende o teu irmão se você vê ele errar. Sim, a Bíblia diz isso. Mas dentro da Bíblia, vivemos dessa maneira, em um mundo assim, irmãos, e perguntamos o porquê.
O porquê que almas hoje, principalmente jovens, não querem mais a igreja, não querem mais cultuar a Deus, tocar na igreja. Principalmente a mocidade, ela recebe muitas bombardeadas. E é de pessoas como Nicodemos, religiosos. Por causa disso, não somente jovens, mas as nossas igrejas, os templos de orações, eles têm ficado vazios, não somente de pessoas, mas também da presença. Porque oramos, Deus manda almas para a igreja. Senhor manda jovens para a igreja. Deus salva almas. E quando Deus manda, muitas das vezes Deus vai surpreender. Eu estava em uma igreja, irmãos, e eu sentei, eu comecei, Deus manda almas para essa igreja. E entrou na porta um rapaz, ele estava fedendo, sujo, mau cheiro. E Deus falou assim, eu vou confundir a igreja. Aquele jovem, ele sentou, quando ele sentia as pessoas sair de perto dele. Aí o Senhor começou a falar comigo, vocês pedem para eu mandar almas, e eu estou mandando almas. Aleluia. E os mesmos que pedem aos meus que mandam embora. Já paramos para pensar nisso? Clamamos, Deus manda as almas. Deus manda almas pelo poder da palavra, aceita Jesus, reconhece Jesus como Salvador. E quando entramos, quando nos incorporamos como Nicodemos, saímos da palavra e ministramos religião, religiosidades, costumes. O povo vai embora. Dizemos, eu tenho que pregar. Eu tenho que anunciar o amor do Senhor. Isso não é amor. Amor é pregar a palavra de Deus. Amor é cuidar com zelo as almas que Jesus entrega para nós. Amor é ter compaixão do próximo, se colocar no lugar da pessoa e sentir aquilo que Jesus ele vai demonstrar nos seus ensinamentos. Quando colocamos no lugar das pessoas, nós sentimos o que elas sentimos e entramos, numa passagem que um dos servos do Senhor vai dizer: chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Para isso, nós temos que se colocar no lugar. Temos que não olhar ou disciplinar ou julgar na visão ótica, mas buscar entender. Por que está acontecendo isso com essa irmã, com esse irmão? Por que está acontecendo isso com esse jovem, com essa jovem? O que está acontecendo? Eu vou me buscar, eu vou conversar. Não precisa ser pastor para fazer isso. Não precisa. Muitas das vezes a igreja coloca isso somente em cima do pastor. Não, é nossa obrigação. Irmã, está tudo bem? O que está acontecendo? Eu quero ajudar a irmã em oração, em jejum. O que está acontecendo? Se confraternizar. Entrar em comunhão. Somos membros um dos outros. Somos membro do corpo de Cristo. Por causa disso, irmãos, sem medo de errar, pelo que a Bíblia diz, muitas das vezes dizemos, eu estou pregando a palavra e a palavra não está sendo pregada. Muitas vezes dizemos, eu estou pregando a doutrina de Cristo e a doutrina de Cristo, como Ele quer que seja pregada, não está sendo ministrada. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes o ministro, ele ora e muitas das vezes por não receber de Deus, não ter a paciência de receber a palavra, ele escolhe uma palavra, principalmente pessoas religiosas, e mete a lenha na igreja. Quem está visitando recebe a lenha junto. O chicote vai para todos. Por causa disso, aquele que entra pela primeira vez, ele não quer vir receber
a surra na segunda. Não vem mais. Nós somos os culpados por afastar almas da igreja, por afastar membros da igreja. Nós. O que Deus está dizendo para nós é: buscamos sabedoria de Deus. Buscamos o Espírito Santo. A sabedoria para pregar, para ensinar, para vidas e para almas. A palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, pessoas como Nicodemos, que além de resplandecer uma santidade exterior, e eu quero dizer aqui que há pessoas que não só resplandecem, que não cortam os cabelos, que não pintam as unhas, que não usa uma calça comprida, uma irmã, tá? Que não tem uma televisão em casa. Isso é a fé dela, é a fé dele. Ele crê assim, ele vive, a sua fé está conectada com Deus. E Deus se agrada quando é de coração. Mas quando não é de coração, sabe o que a Bíblia diz? Quando não praticamos alguns costumes, quando a nossa fé não está alinhada em certos costumes, os Nicodemos vão julgar, não vai ser salvo, não vai ser salvo, está em pecado. E a Bíblia vai dizer: a salvação não é por obras e nem por vestir, a salvação é pela graça, é pela fé em Jesus Cristo. Sabe o que Deus está dizendo aqui? A salvação é pela fé. Se você tem fé de viver esta santidade e expor ela exteriormente, interiormente, exponha, é a tua fé. Mas não critique aquele que não tem, que não anda na mesma linhagem como você. A fé é individual. E Deus deu uma porção dela a cada um da sua igreja. Irmãos, o negócio é muito sério. Por causa disso, irmãos, muitas pessoas têm se afastado da presença de Deus. E pessoas como Nicodemos, eles vão dizer: ela conhece, ele conhece, eu não vou atrás, eu não vou visitar, é conhecedor. Se nós buscarmos para entender ou conversar com pessoas que se afastaram da presença de Deus, a maioria delas, elas viram algo, viram e ouviram algo que o machucaram. E muitas das vezes ela não estava tão enraizada para suportar aquilo, se chateou e hoje está no mundo. Quando se envolve salvação de almas, o negócio é muito mais sério do que nós pensamos, irmãos. Nicodemos, quando ele foi se encontrar com Jesus, o seu interior, a sua mente, ela estava sendo mudada. Sabe por quê? Porque ele tinha essas características. Mas quando ele vai ter com Jesus, o que ele ensinava, a maneira que ele olhava, que ele julgava segundo a doutrina, o ensinamento que ele tinha, a Torá, os mandamentos sagrados, aquilo foi mexendo com a sua mente, com o seu intelecto e com o seu coração. Sabe o que Deus está dizendo? Muitas pessoas que estão com a mente tão fechada, não se coloca no lugar do próximo, compreender o próximo, só quer atacar, só quer bater. A primeira oportunidade que tem é meter a lenha, escolhe um versículo da Bíblia e a lenha come. O que Deus está dizendo, ainda há esperanças para essas pessoas. E você que foi atingido ou está sendo atingido dessa maneira, ore. Para que o Senhor abra o entendimento, como Paulo diz.
É necessário que cresçamos a cada dia a nossa mente em conhecimento e ela ser renovada no entendimento em Cristo. Então começou a mexer com Nicodemos, ele foi se encontrar com Jesus. E quando ele se encontrou com Jesus, ele vai usar esta palavra, ele diz assim: bem sei que este foi ter de noite com Jesus e disse: mestre, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais se Deus não for com ele. Então Jesus dá uma palavra e diz: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino do céu. Não pode ter a salvação. Ele está dizendo: é necessário nascer, Nicodemos. Você tem conhecimento, você tem uma reputação, você tem um caráter, você é respeitado, Nicodemos. Você tem tudo. Só falta uma coisa. Ele falou para o jovem rico. O que ele falou para o jovem rico: vende tudo e reparte com os pobres. Para Nicodemos, e Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Da água para o arrependimento, Nicodemos. Você precisa se arrepender de seus pecados. Você precisa nascer da água do arrependimento e do Espírito. Não olhar mais segundo o teu conhecimento. Não olhar mais segundo a visão ótica do que você tem, mas segundo a visão espiritual. Segundo a visão do céu. Você precisa nascer dessas duas características. E ele, ainda não contente, ele tentou minimizar Jesus. Ele tentou não reprovar, mas ele tentou abafar, porque Jesus foi no profundo, no que ele tinha na sua ferida. Pode, porventura, alguém sendo velho, ou eu já sendo de uma idade, dentro do Talmud, ele tinha 55 a 60 anos de idade. Pode, porventura, alguém na minha idade, como eu, voltar ao ventre de minha mãe? Aqui, irmãos, é psicológico. Aqui é psicologia. Se nós analisarmos, ele tentou entrar na mente de Jesus. Mas ele estava lidando com o próprio Deus. E Jesus diz: Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ter o reino. Não pode entrar no reino. Não pode viver o reino, Nicodemos. Deus dizendo: não tem saída para ti, Nicodemos. Irmãos, o que Deus está pedindo para nós hoje aqui: ore, interceda, porque há muitas pessoas que estão na igreja, que têm a mente fechada, pessoas que estão na igreja, que são egoístas, são críticas, critica tudo, vê defeito em tudo. Tem pessoas na igreja que apontam o dedo para tudo, que julga tudo. Sabe o que Deus está dizendo? Ore por essas pessoas, porque a porta da graça ainda está aberta. Como teve a oportunidade para esse jovem, para esse senhor, Nicodemos, a oportunidade ainda. Sabe o que eu vejo? Olha onde o Senhor me leva. Há um versículo da Bíblia que diz assim: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muitos interpretam este versículo para o mundo, os que estão lá fora da presença de Deus, e não é, é para nós. O que adianta nós pregar tanto? O que adianta nós mostrar tanto, ministrar tanto, louvar tanto e perder? Por quê? Eu julgar tanto, eu criticar tanto, eu não buscar entender o meu próximo, o meu vizinho, o meu irmão. O que adianta eu ser usado nos dons, eu dizer que tenho amor, eu pregar bem, ter uma oratória bem, eu ser bem sucedido espiritual, familiar, financeiramente, e por dentro de mim eu não sei o que resplandece por fora. A minha presença exterior de santidade, mas por dentro um juiz, um crítico,
Que adianta eu ganhar almas? E lá, aquele dia, eu ouvi de Deus. Sabe o que é o risco? E Jesus falou que vai acontecer. Nós ouvimos do Senhor isso. Naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, eu preguei o teu nome, expulsei demônios, eu curei enfermos no teu nome. E Jesus dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. Vamos orar. A igreja precisa de oração. Irmãos, estudando a palavra de Deus e recebendo revelações da palavra de Deus, Deus ele tem um avivamento muito grande na nação brasileira. E eu já posso ver pelos olhos espirituais esse avivamento, o Senhor já avivando, Deus já despertando a nação brasileira para a palavra dele, para conhecer ele, para entender ele. Então vamos orar, igreja do Senhor. Vamos orar ao Senhor, tá? Porque quando o evangelho chegou aqui no Brasil, né, em Belém do Pará, onde chegou o evangelho, né, e de lá chegou no Rio de Janeiro. Irmão, foi um levante muito grande, porque foi vários terreiros, várias religiões tentando oprimir e fechar as portas da graça. Mas Jesus foi abatendo um por um. E o evangelho tem crescido. E ele vai crescer. A palavra vai chegar ainda em lugares ainda que não chegaram. A palavra ela vai entrar. Você que clama, Deus, eu preciso que a tua palavra entre no membro da minha família, no meu esposo, na minha esposa, no meu filho, na minha filha, no meu enteado, no meu sobrinho. Deus, eu preciso que esta palavra entre. Continue orando, continue buscando, irmãos. Porque no meio de todos os fariseus, Flávio José vai dizer que nos tempos de Jesus, 6.000 fariseus já existiram. E os que ministravam ali nas sinagogas, 72. Desses 72, Nicodemos estava entre esses 72. E desses 72, eu vejo o primeiro. Porque a sua história, a sua biografia vai dizer que ele aceita Jesus. O primeiro. No meio de 6.072, entre 72, 1. Se cumpre o que Jesus falou, muitos chamados e poucos escolhidos. Quando meditamos neste versículo, muitos são os chamados, entendemos que muitos estão na igreja, mas nem todo vai ser salvo. Não estou aqui abafando algumas ministrações, que muitos pregam isso. Não é. Mas sabe o que é a realidade disso? Que muitos chamados, é que muitos têm um chamado de Deus. Isso não simboliza que estejam firmes, crentes, batizados, membros de ceia. Sim, e também não. Mas poucos escolhidos, sabe qual é? Que os escolhidos vai ser reprovados pelos homens. Os escolhidos vai ser rejeitado pelo próximo. Os escolhidos vai ser rejeitado pela família. Os escolhidos vão ser desprezados pela sua própria casa, pela própria igreja onde ele congrega. Tá? Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. E sabe o que Jesus disse mais na frente? Louvado seja Deus. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Você está firme. Vigie para que você não caia. Louvado seja Deus. Então aqui na história de Nicodemos, estou terminando.
podemos ver no meio de um grande grupo de fariseus, Jesus chamou a todos eles. Jesus queria que todos viessem, mas apenas um foi escolhido. A sua biografia diz que ele aceitou a Jesus Cristo. Nós vamos ver no capítulo 19, verso 39, que ele foi um dos que foi ao sepulcro com José de Arimateia e levou uma grande quantia de azeite para Jesus. Coração convertido ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Quem recebe essa palavra, dê glória para Jesus. Louvado seja Deus. Fique em pé. Irmãos, eu vou orar um pouquinho só por revelação. Amém, os irmãos? Me permite? A hora está um pouco avançada, mas quero dar essa liberdade ao Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai, em nome de Jesus, para o louvor do Senhor, para a glória do Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito, operado na nossa vida. Obrigado, meu Deus, por essa noite. Nos ajuda, meu Deus, a ter uma vida de santidade. Meu Deus, e não aquelas que muitas das vezes, Senhor, ouvimos falar, mas aquela que a tua palavra nos revela. Nos ajuda a andar nesta verdade, a viver esta verdade, a pregoar esta verdade, a resplandecer de dentro para fora esta verdade, meu Pai, que é a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Creio que o Senhor tem operado através da sua palavra, meu Deus, enquanto ela foi ministrada aqui. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro pelos dons do teu Santo Espírito, meu Deus, eu te peço. Vai operando, vai confirmando. Meu Deus, para a glória do Senhor na vida dos teus servos, das tuas servas. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sente-se. Irmãos, louve a Jesus com palmas. O Espírito Santo de Deus me deram uma revelação. Há uma pessoa entre nós aqui que você tem passado uma batalha dentro da tua casa. Você tem passado um processo. Irmãos, eu sempre costumo dizer, porque assim, os dons do Espírito Santo é algo lindo, né?